Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre tigres asiáticos. Não é aula de Biologia, é aula de Geografia, tá? Quem são os tigres asiáticos e o porquê desse nome? Bom, os tigres asiáticos são Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Tá? São países que, a partir da década de 70, eles vão apresentar um elevado crescimento econômico. Então, esse crescimento econômico vai ser muito agressivo, né? Muito feroz. As políticas desses países que vão possibilitar esse crescimento são políticas bem agressivas. E isso vai dar, né, um nome popular ali dado por economistas, tá, de tigres asiáticos para essas economias. Tá? A gente tem um modelo pautado no desenvolvimento e industrialização orientada para a exportação. Então, esses países vão se tornar polos de exportação. Tá? Então, a ideia ali é integrar a economia, né, dessa região com o restante da economia global. Então, eles vão se tornar polos ali atrativos de indústrias multinacionais. A gente tem o caso sul-coreano, tá? Onde o governo sul-coreano vai participar de maneira muito ativa nesse processo de modernização econômica. Tá? Então, o governo coreano vai estimular ali a criação dos chaebols, né, por exemplo, que vai ser basicamente uma rede de empresas com forte presença de núcleos familiares. Então, a gente vai ter, né, a ideia ali de uma criação de empresas sul-coreanas, né, empresas nacionais, tá, diferente de outros países que vão focar principalmente nas zonas de processamento de exportação, tá, onde a gente vai ter áreas de terrenos doados, tá, e isenção de impostos, para que essas multinacionais se coloquem no território desses países. Então, ali, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, algumas indústrias maquiladoras atuando. Tá? Essas indústrias maquiladoras, principalmente indústrias de montagem. Tudo isso visando atrair tecnologia internacional para o desenvolvimento da sua própria indústria. A Coreia do Sul, né, ela absorve um grande volume de tecnologia de multinacionais, tá? Que vão se associar a esses chaebols, né, para basicamente desenvolver a sua própria tecnologia. Então, hoje a gente tem, né, o fortalecimento econômico sul-coreano pautado principalmente em indústrias como Hyundai, né, LG, Samsung, são indústrias da Coreia do Sul fortalecidas a partir, né, desse modelo. Então, basicamente, a gente vai ter, né, alguns fatores para a atração dessas indústrias, que vai ser uma infraestrutura de transporte de energia e comunicação bem consolidada. A gente tem uma qualificação de mão de obra e investimento em educação, além, né, de uma mão de obra extremamente barata. Então, no processo de desconcentração industrial que o mundo vinha passando a partir da década de 70, principalmente por conta dos choques do petróleo, a gente vai ter essas indústrias se direcionando cada vez mais para a Ásia. E aí a gente vai ter, né, países como esses países pertencentes aos tigres asiáticos absorvendo esse volume de indústrias. Então, esse fortalecimento está diretamente atrelado aos investimentos estrangeiros no território. Perfeito? E aí a gente vai ter, né, Estados Unidos, países da Europa, a gente tem o próprio Japão, que vai cada vez mais se modernizar do ponto de vista produtivo, e aquelas indústrias, né, que têm menos tecnologia vão se direcionar para esses países. Então, aqui a gente tem a distribuição geográfica dos tigres asiáticos. Mas Singapura, ela pode ser escrita com C ou com S. Hoje ela é muito mais escrita com S. Tá? Esse transbordamento de investimento, esse rápido crescimento econômico dos tigres asiáticos, né, os tigres de primeira geração, eles vão possibilitar, a partir da década de 90, um transbordamento de investimento para novas áreas da Ásia. E isso vai dar origem aos tigres de segunda geração, né, os novos tigres asiáticos. São eles: Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã e Filipinas. Vietnã e Filipinas também tratados como novíssimos tigres. Tá? A gente vai ter um investimento estrangeiro também fundamental para a instalação, né, de indústrias, e aqui, de fato, a gente vai ter as maquiladoras tomando conta, tá, dessa produção,
No caso dos tigres asiáticos, em pouquíssimos, né, em raríssimos casos ali, a gente vai ter mais aquelas zonas de processamento, né, para exportação, mas nos novos tigres asiáticos, aquelas maquiladoras. Por quê? Porque o investimento em educação aqui ele é bem inferior em relação ao investimento em educação, né, dos tigres de primeira geração. Então, a mão de obra é bem menos qualificada. Isso vai fazer com que essas maquiladoras, que são indústrias basicamente de montagem de produtos, né, sejam atendidas por essa mão de obra de menos qualificação. Tá? A gente vai ter, do ponto de vista social, a gente tem os tigres asiáticos, né, com um poder, né, de investimento no aspecto social muito maior do que nos tigres de nova geração. Então, a gente tem o caso sul-coreano, né, que é um destaque no ponto de vista de investimento em educação, de investimento de integração territorial. Já os novos tigres asiáticos ainda apresentam sérios problemas socioeconômicos, tá? Mas, ainda assim, há uma mudança de chave com a chegada desses investimentos estrangeiros, principalmente por conta, tá, desse transbordamento de investimento dos tigres de primeira geração. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.